Glória a Deus, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor, então. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22 ao 24. Abra suas Bíblias ou o livro ou o aplicativo no celular. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Você pode acompanhar também no projetor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Amém? Amém. Sim diz a palavra do Senhor. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, já é a terceira pregação, a quarta pregação, na verdade, nas cartas de Paulo aos Coríntios. Mais uma vez, Deus nos guiou a estar aprendendo mais o que o apóstolo Paulo escreve às igrejas que ele plantou. Algumas das que ele plantou, outras cartas não são as igrejas que ele plantou, mas que ele conhecia. A igreja de Corinto é uma igreja que o apóstolo Paulo plantou na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, então lá em Atos 18, Lucas nos conta, em Atos 18, que o apóstolo Paulo passa pela cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele fica ali 18 meses. Em 18 meses ele planta uma igreja, estrutura essa igreja, mas o que acontece é que algum tempo depois essa igreja começa a adotar práticas que não são cristãs, que não fazem parte do cristianismo. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve algumas cartas, da qual nós temos duas. Ao todo, a teologia, a história nos diz que foram em torno de 5 cartas, podem até ter sido mais. Aprove Deus, então, na sua sabedoria e soberania, deixar-nos essas duas cartas com um conteúdo doutrinário muito grande. Nós sabemos disso porque no capítulo 1, nesse capítulo que você está vendo, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, já no começo da sua carta: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês. Então você já tem uma ideia do que o apóstolo Paulo está tratando nessa carta, Algumas pessoas da igreja de Corinto, alguns irmãos iam chamar isso de caguetagem, Mas o que acontece é que, de fato, quando há um erro dentro da igreja, a liderança da igreja deve ser informada. O que acontece é que o apóstolo que planta essa igreja não estava ali e alguns líderes estavam se corrompendo. O que estava acontecendo ali nessas divisões é que havia panelinhas dentro da igreja, Paulo fala nesse mesmo capítulo 1 que uns diziam, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Pedro, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Jesus. E parece que é bonito, esses que diziam que eu sou de Jesus, mas esses eram os piores. Porque uns diziam, Paulo é o plantador da igreja. Não, mas Apolo passou por aqui, ele foi um grande sábio, um grande pastor, então ele que discipulou a galera. Outros diziam, não, mas eu sou de Pedro. Pedro é o líder da igreja. Pedro é o apóstolo, líder dos apóstolos lá de Jerusalém, então eu sou do partido de Pedro. Eles estavam fazendo partidos dentro da igreja, panelinhas dentro da igreja. E tinha aqueles que diziam, então, eu sou de Cristo. Esses eram os piores, a história conta, a teologia conta. Porque eles não se submetiam a liderança nenhuma, eles não faziam parte de igreja nenhuma, eles diziam que simplesmente era de Cristo e eles poderiam seguir da maneira que eles queriam. O apóstolo Paulo, então, envia essa carta para mostrar que há ordem na igreja, que há, de fato, doutrina a ser seguida na igreja de Cristo. Ele também, então, responde a alguns assuntos que lá no capítulo 7, versículo 1, ele fala até sobre isso. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a parte A: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e daí ele vai começar a falar sobre o casamento logo adiante. Veja que então alguns irmãos foram lá, falaram com o apóstolo Paulo sobre os problemas doutrinários da igreja e também tinham alguns questionamentos. Como nós vamos resolver isso daqui? Como é o casamento? A questão escatológica, os últimos dias, corpo glorificado, que são alguns dos temas que o apóstolo Paulo trata aqui. Para que vocês tenham uma ideia, já no capítulo 1 ele trata sobre as divisões da igreja. No capítulo 2 ele fala sobre a sabedoria do Espírito Santo. No capítulo 5 ele fala sobre a disciplina em um caso de imoralidade. O que acontece nesse capítulo 5 é um capítulo bastante duro, na verdade.
para nós hoje, porque naquela época era normal dentro da igreja, se acontecesse alguma coisa assim, ser tratado dessa maneira, se fosse um caso extremo. O capítulo 5 trata sobre um homem que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Então a igreja se reuniu, falou com esse homem, seguiu o mandamento de Jesus de repreender, de chamar, né? Então esse cara não quis. O apóstolo Paulo fala assim: entregue para Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Mais adiante, o apóstolo Paulo fala também nesse mesmo capítulo sobre a questão de que nós, como igreja, não devemos julgar os de fora. É os de dentro que devem ser julgados, se estão agindo de maneira correta ou não. Então o apóstolo Paulo termina o capítulo 5 dizendo: excluam esse homem do meio de vocês. Parece duro isso, né? Mas não, é a igreja de Cristo, é a maneira que deve ser tratado. Porque se esse homem, então, depois de tudo isso, da igreja conversar, auxiliar, caminhar junto, ele não se converter, então ele não se arrepender do seu pecado, a igreja, então, para que isso não se prolifere ali dentro e não, as pessoas não acabem achando que isso é normal, então esse homem é excluído. No capítulo 6, o apóstolo Paulo trata também sobre o problema entre os crentes, sobre o litígio entre irmãos, vai falar talvez na Bíblia que vocês têm o título, que acontece que alguns irmãos tinham problemas ali, vamos colocar como exemplo, um vende um terreno para o outro e o outro não paga, eles vão lá para os juízes e começam um processo contra o outro. O apóstolo Paulo fala de maneira sarcástica com eles e diz assim: pô, será que entre vocês não tem ninguém sábio o suficiente para resolver esse problema? Ou não seria melhor você perder o dinheiro do que perder o teu irmão? Mas não, você quer levar lá para os juízes lá fora para que eles resolver. A igreja, será que não tem ninguém com sabedoria suficiente para resolver essa causa? Será que o amor, a união, a unidade não é o suficiente para que isso seja resolvido? Também no capítulo 6 ele trata sobre imoralidade sexual, capítulo 7 o casamento, capítulo 8 ele fala sobre o sacrifício aos ídolos, também é um texto bastante estudado hoje por conta do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Capítulo 9 então ele fala sobre os seus direitos, o direito da liderança, os direitos como apóstolo. No capítulo 10 ele fala sobre o aviso contra a idolatria. No capítulo 11 ele fala sobre a ceia, e é interessante ver que quando ele trata no capítulo 11 sobre a ceia, ele diz que aquela igreja, quando se reunia, eles não estavam se reunindo para a ceia do Senhor. Porque alguns bebiam e chegavam a ficar bêbados, e outros não conseguiam nem tomar um golinho. Outros comiam demais e outros não tinham nem o que comer. E Paulo fala: isso não é a ceia do Senhor. E ele ensina que deve ser feito de maneira organizada, e é também um texto muito polêmico no capítulo 11, porque trata sobre a questão, né, de você tomar a ceia de maneira indigna, e daí vem uma grande distorção até nos dias de hoje. Já desde aquela época distorciam, hoje distorcem mais ainda, né? É com suco? Como que ficavam bêbados se era com suco de uva? Né? Como é que é? É com pão sem fermento, com bolacha, com Coca-Cola? Como é que é? Hoje em dia tem igreja que inventa de tudo, tem instituição que inventa de tudo, e o apóstolo Paulo já tratava sobre essas coisas há 2000 anos atrás. Essa questão de comer de maneira indigna, todos nós somos indignos. O que Paulo está falando ali do discernimento do corpo de Cristo, discernir a igreja de Cristo, né? A esperar os irmãos. Se aquele que não tem comida para comer, porque era um grande jantar o que eles faziam, né? A festa agape, muitos chamam essa palavra ágape, mas é agape, que é a palavra grega amor incondicional. Então eles faziam um grande jantar. E ali alguns não tinham alimento e outros tinham demais, e eles não se ajudavam por causa das panelinhas. Capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais. 13 é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que fala sobre o amor, o que é de fato o amor. Capítulo 14 ele fala sobre os dons de profecia e de língua. Também no capítulo 14, do 26 ao 40, ele vai falar sobre a ordem de culto, como deve ser feito um culto. Se você abrir a tua Bíblia em casa, capítulo 14, versículo 26 ao 40, no versículo 26 já vai estar o título ali: Ordem de culto. Como deve ser um culto ao Senhor? Provavelmente a maioria das instituições religiosas aí fora não ensina como deve ser feito um culto ao Senhor. O apóstolo Paulo naquela época já estava ensinando qual a maneira que a gente tem que se portar na igreja de Cristo. Capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição de Cristo, fala sobre a ressurreição dos mortos, fala sobre o novo corpo, o corpo glorificado ao qual nós teremos no futuro. E no final, no capítulo 16, quando ele se despede e faz seus agradecimentos, ele fala também sobre as ofertas, sobre a coleta, né, ao povo, o auxílio ao povo de Deus. O que acontece no texto que a gente viu, então, agora que vocês têm uma ideia contextual, né, do que a carta trata, vocês vão entender que o apóstolo Paulo está falando dos judeus e dos gregos, uma parte religiosa
que pede sinais, que só acredita baseado no que vê, baseado nos milagres, e uma parte totalmente racional e lógica, a qual o apóstolo Paulo diz que são os gregos, né? Por causa da filosofia sendo criada, nascendo naquela época, e eles não acreditavam tanto, já não acreditavam tanto na cultura grega, né? No espiritual, na transcendência, né? Muito menos em vida eterna. Então o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele está falando desses dois grupos de pessoas, um que quer milagres, o outro que quer o conhecimento, e ele termina dizendo, mas nós queremos a cruz. Por isso o título dessa palavra é A Lógica, os Milagres ou a Cruz, e você pode acompanhar comigo todos os versículos ponto a ponto que nós vamos estar vendo nessa noite, para que nós tenhamos um entendimento completo do que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, para que nós sejamos edificados. Amém? Glória a Deus, então. O apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, então, no versículo 22, o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, você pode acompanhar a primeira parte comigo. Diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Da onde vem essa ideia que o apóstolo Paulo está falando? Se até então, no capítulo 1, ele não está falando que os judeus questionavam ele não está falando nem que os gregos questionavam ele. Por que o apóstolo Paulo está mandando essa carta e falando sobre estas coisas? Né? O que acontece é que os judeus daquela época, eles, assim como muitos de hoje em dia, né, o povo, a nação judaica não aceita Jesus como Cristo, como o Messias, o ungido de Deus. Eles não acreditavam nas boas novas do Evangelho. E eles acreditavam que quem cresce em Jesus sendo Cristo, Jesus o Nazareno sendo o Messias, eles diziam que era um tolo, você é um tolo por acreditar nisso. Tanto que eles acreditavam que era uma seita, que até o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, perseguia, né, e estava ainda a caminho de Damasco com cartas a prender os cristãos. Então, os judeus daquela época, eles foram ensinados que o Messias, o Cristo, né, a palavra Messias do hebraico, a palavra Cristo do grego, que quer dizer a mesma coisa, ungido do Senhor, ele viria como um grande rei, um homem de muita polpa, um homem de muita riqueza, um homem que vinha para derrubar o Império Romano que estava escravizando a nação de Israel, podemos dizer assim. Eles acreditavam então quando Jesus se levantasse, o trono de Davi ia ser restaurado, porque é isso que fala no Velho Testamento sobre a vinda do Cristo. Mas também fala que ele morreria na cruz, fala que ele sofreria, fala que ele seria como um servo, como um escravo, ele serviria, e que esse trono de Davi ia ser restaurado, não materialmente, mas espiritualmente. Vocês se lembram que Jesus, quando ele entra na cidade, montado num jumentinho, o povo está ali clamando que Jesus era o Cristo, e jogando ramos, e colocando seus mantos no chão para Jesus, então com o jumentinho passar por cima, porque o povo acreditava que naquele momento Jesus ia entrar em Jerusalém, e ia tomar o reinado do governador, ia derrubar o Império Romano, o Império de César, né? Então ia começar de novo o reinado do povo judeu, da nação de Israel, assim como foi no passado, quando Deus libertou o povo do Egito, fez uma grande nação, depois eles foram escravos de novo na Babilônia, levantou uma grande nação, libertou eles de lá. E então, depois de Malaquias, 400 anos sem profeta, vem João Batista e logo em seguida vem Jesus. Eles não conseguiam então acreditar que Jesus era o Cristo, porque como pode ser Deus? Como pode ser o Cristo? Como pode ser o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, morrendo na cruz do Calvário, do lado de dois ladrões? Como pode ele ser Deus? Então, os judeus viviam pedindo sinais, né, para Jesus e para os apóstolos, se de fato, mais para Jesus, né, diretamente eles chegavam a Jesus e ficavam pedindo sinais, aí faz um sinal aí na nossa frente para que a gente creia. O que acontece é que os judeus, eles não é que eles não acreditavam no mundo espiritual, o problema deles não era esse. O problema não é que eles não acreditavam em milagre, o problema deles era que eles condicionavam o mundo espiritual à sua vontade. Eles acreditavam que se eles pedissem sinais para Deus, Deus tinha que obedecer, Deus tinha que fazer. Se eles pedissem um milagre, Deus tinha que fazer. Então, se Jesus era Deus, eles estavam pedindo um milagre, por que Jesus não cumpria? Por que Jesus não fazia? Então, eles condicionavam o milagre à vontade de Deus, à vontade deles. Como é que vai ser feito? Deus vai agir? Deus não vai agir? Não, é o jeito que eu quero, porque se eu pedir, Deus tem que fazer. Era isso que os judeus acreditavam, por isso a palavra pedem aqui nesse texto, os judeus pedem um milagre, pedem um sinal miraculoso. Essa palavra no original do grego, ela significa exatamente exigir. A tradução deu uma amenizada, né? Pedem, como se fosse algo, não, dá licença aí, Jesus, você tem como fazer um milagre aí para a gente ver? Não, eles estavam exigindo. E lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 38 ao 39, você pode acompanhar no projetor comigo.
Diz assim, Mateus 12, 38 ao 39. Então alguns fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Veja que interessante, né? Jesus já tinha feito tantos milagres, tantas curas, e eles vêm ali pedir de novo, e Jesus fala: ó, para vocês não vai ter nada. Vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês são uma geração incrédula, e o único sinal que vai ser dado para vocês é o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites, né, na barriga do peixe, como diz o Velho Testamento. E então Jesus está falando da sua morte, que ele ia ficar 3 dias, né, morto, e depois da sua ressurreição. Também mais adiante, em Mateus no capítulo 16, versículo 1 ao 4, veja que interessante esse texto, diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que, olha só, puseram-lhe à prova, eles puseram à prova, Jesus estavam exigindo de Jesus que tivesse um sinal, que mostrasse um sinal no céu ainda. Jesus responde assim: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. De manhã, hoje... haverá tempo bom se o céu está vermelho pela manhã, né? Hoje haverá tempestade porque o céu estava vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Veja que interessante, Jesus manso e humilde de coração, olhando para a galera e falando assim: vocês são uma geração perversa, vocês são uma geração adúltera. Assim como Mateus 23, né, Jesus falando com os religiosos: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês são raça de víboras. Hoje, se o pastor pregar um pouquinho mais duro, a galera já começa a se ofender e já acha que isso não é de Deus, que está sendo grosso, que está sendo duro. Vamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele pregava com os religiosos daquela época, com aqueles que vinham atrás somente dos sinais, que queriam vir provar ele. E a grande verdade é que inúmeras pessoas vinham só por causa dos milagres. Olha só o que João no capítulo 2, versículo 23 ao 25 diz: Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Que interessante, né? Eles viram os sinais, viram os milagres e creram, mas olha o que o texto continua dizendo: Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Para que você entenda o que Jesus está fazendo aqui, ele diz exatamente isso. A Bíblia diz exatamente isso. Eles vinham atrás de Jesus por causa dos milagres, e eles só acreditavam em Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres. Hoje, se você parar para analisar e você questionar as pessoas, por que você crê em Jesus? Porque eu senti um negócio, porque o pai foi curado, porque o primo foi curado, porque eu tive uma visão, porque eu tive uma revelação. Jesus fala bem assim: mas eu não me confio a eles, porque eu sei que eles só vêm atrás de mim por causa disso. Se isso não acontecer, eles não gostam. Eles não querem. Eles querem os sinais, eles querem os prodígios, e acabam deixando Cristo de lado e querem ficar com os sinais. Porque se não faz sinais, então não é de Deus. Jesus não se confiava a eles. Jesus não se entregava a eles, porque sabia que a crença deles não estava fundamentada na cruz, não estava fundamentada em Cristo, estava fundamentada nos milagres. Milagre não converte ninguém, revelação não converte ninguém. Nenhum tipo de sinal miraculoso converte as pessoas. João no capítulo 6, para que vocês entendam melhor. O que está acontecendo aqui é que Jesus faz a multiplicação dos pães. A galera vem, come, sobra comida, se fartam. Jesus multiplica os pães, mas lá adiante ele começa a pregar o evangelho. Ele fala bem assim: se vocês não comerem da minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Ele está falando da ceia do Senhor. Então o que acontece é que aquela galera começa a se escandalizar, e no versículo 60 e 61 do capítulo 6 de João diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza?
Tem gente que pinta um Jesus cor-de-rosa, um Jesus com o cabelinho liso, né, com as unhas feitas, como nas pinturas, né, do século XVI, XVII. Mas a grande verdade é que quando Jesus proclamava o Evangelho, as pessoas saíam dizendo assim: quem pode se salvar? Quem pode suportar essa palavra? Jesus, muitos vão chamar de xingamento, mas Jesus era duro com as pessoas que vinham só atrás dele por interesse, mas acolhia aqueles que vinham em sinceridade. Veja o que acontece mais adiante no versículo 64 ao 67. Diz assim: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Veja que interessante. Essa é a parte que o egocêntrico, aquele que acha que o poder, a decisão está na sua mão, não gosta. Você só pode ir a Jesus Cristo se o Pai lhe der para ele. Se você ler João no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele fala do começo ao fim. Aqueles que são meus porque o Pai me deu. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que o Pai me deu. É isso que as pessoas não gostam de ouvir. A decisão não está na tua mão, Deus é soberano, não é você. Não é você que aceita Jesus, é Ele que te aceita. E o texto continua dizendo assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: e vocês, não querem ir? Veja que interessante esse texto. Eu amo muito as palavras de Jesus. E eu gosto quando Jesus ele está pregando dessa maneira, porque ele põe à prova os corações que estão junto com ele. Veja que o texto não está falando aqui: as multidões pararam de seguir Jesus, o povo que estava ali se alimentou para de seguir Jesus. Ele fala: os discípulos, muitos dos discípulos de Jesus pararam de seguir ele naquele momento. E daí os 12 estavam quietinhos ali no canto, porque Jesus estava descendo ali. E aí, vocês querem ir embora também? E daí em seguida Pedro fala assim: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro não olhou para ele assim: para onde iremos se só tu multiplica os pães e os peixes? Para onde iremos se só tu cura? Para onde iremos se só o Senhor ressuscita morto? Não, ele fala: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E Jesus termina o texto dizendo bem assim: mas tem um diabo entre nós. Ele está falando de Judas. Que agressivo Jesus, né? Mais à frente também, em Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, para que vocês entendam que de fato o milagre não cura, não transforma a vida de ninguém. Faz bem, ele é bom, é de Deus, Deus cura, Deus faz milagre, mas conversão só vem através da palavra de Deus. Os judeus, eles não queriam acreditar na palavra viva que estava ali, eles queriam um sinal, um milagre, mas Jesus já tinha feito inúmeros de sinais e milagres, só que nenhum era o suficiente para que eles acreditassem. Nem aqueles que foram curados não permaneceram com Jesus, viram a multiplicação dos pães e os peixes e deixaram Jesus quando começou a pregação, para que vocês entendam o perigo da pessoa que é como a nação judaica nesta época, e como muitos são assim hoje. Veja o perigo das pessoas que frequentam cultos, vão na igreja por causa dos sinais, por causa da cura, por causa da prosperidade, por causa da mudança. Veja só o que o apóstolo Paulo passou quando ele estava na sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18. Já se preparem que hoje eu vou compartilhar muitos textos bíblicos para que vocês entendam o contexto da mensagem. Diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. Mas veja que interessante. Você vai falar aqui: não, é uma mulher que faz adivinhação, uma escrava, né? Está endemoniada, né? Então, vai saber o que essa mulher falava. Querem ver o que essa mulher falava? O que essa escrava falava? Diz assim: a moça seguia a Paulo e a nós gritando. Lucas está falando, né? Lucas estava junto ali. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Que revelação que era essa desse demônio que estava nessa menina? Desse espírito que estava nessa menina? Qual que era a revelação? Olha, esses caras são de Deus. E esses caras aí mostram o caminho da salvação. O caminho da salvação é aí, vai atrás deles. Olha só que o apóstolo Paulo fala assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Por que o apóstolo Paulo não deixou esse Espírito falando: não, olha só, eles são de Deus, olha só, eles pregam a salvação? Por quê?
Porque o apóstolo Paulo ia sair dali adiante, ia continuar sua viagem missionária, e aquela menina ia ficar como profetisa da cidade, né? Olha só, essa menina fala a verdade, são homens de Deus, e de fato são homens de Deus mesmo. E depois qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensino que ela desse ali, eles iam acreditar. Porque se o apóstolo Paulo tivesse reiterado a atitude dela, não tivesse feito nada naquele momento, aquela cidade ia passar a acreditar que aquela mulher era uma mulher de Deus. Que o que ela falava, as revelações que ela tinha eram do Espírito Santo de Deus. Porque ela fala que os apóstolos eram de Deus, e de fato eles eram. O apóstolo Paulo então corta o mal pela raiz, expulsa o espírito que está ali, e depois gera uma grande encrenca porque os donos não conseguem mais ganhar dinheiro com ela, né? O apóstolo Paulo e Silas vão parar preso, né? E daí acontece em Atos 16, o apóstolo Paulo e Silas na prisão, onde eles estão cantando e orando, e a prisão se abre. Revelação está aí. Olha só que interessante, mas um pouco mais atrás, em Atos no capítulo 8, versículo 9 ao 13, diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todos o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, dos mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. E exclamava: este homem é o poder de Deus, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. E o próprio Simão também creu e foi batizado. Em seguida, seguia Filipe por toda parte, observando as maravilhas e grandes sinais, milagres que eram realizados. O que esse homem fazia? Sinais, revelações, milagres, e o que o povo dizia que ele era? Aí, ó, esse homem é o poder de Deus. Esse homem é de Deus. Olha só os sinais que eles fazem, olha só os milagres que ele faz. A Bíblia diz que ele estava enganando com feitiçaria. Mais adiante ele se converte, mais ou menos, porque mais adiante Pedro está pregando o evangelho, né? O Espírito Santo batiza as pessoas e ele chega e diz assim: quanto que você quer aí para me passar esse poder aí, como dizem aí fora os hereges, transferência de unção? Isso não existe. Ele queria transferência de unção. Dão esse poder para mim, que eu quero, quando colocar as mãos nas pessoas, as pessoas também receberem esse poder. O apóstolo Pedro repreende ele e manda ele ficar quieto e manda ele vazar dali, dá uma repreensão dura nele. Mas o que o povo chamava ele? De poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui, né, com a igreja de Corinto, dizendo assim: os judeus pedem sinais, sinais não regenera, sinal não converte ninguém. Porque sinais até os espíritos malignos e Satanás fazem, um bruxo, um feiticeiro fazendo sinais. Por isso que nessas últimas pregações Deus tem, guiado tanto a isso. As pessoas vão nas instituições religiosas não mais pela palavra de Deus. Elas vão por quê? Por causa dos sinais. Por causa dos sinais miraculosos. Se não tem um arrepio, se não tem um sinal, se não tem uma revelação, não é de Deus. Hoje vocês vão ver o que é realmente de Deus. Porque até Satanás faz os seus milagres. Está aqui, a menina dando revelação verdadeira, que eles eram de Deus. E aqui esse mágico, esse mago, esse feiticeiro, dando ali, fazendo a sua magia, o povo dizendo: esse daí é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Sabe qual que é o grande problema? É que sinais não reiteram doutrina. Um milagre não quer dizer que a doutrina dessa igreja está certa. Não estou falando que Deus não cura, que Deus não faz milagre, mas quem vai atrás do milagre provavelmente vai cair numa instituição que não é uma igreja, é uma seita. Porque ela vai por causa do seu ego, a pessoa não vai por causa de Jesus Cristo, ela vai dizendo assim: eu me sinto bem lá eu fui curada, lá aconteceu isso, lá aconteceu aquilo. Então, por a pessoa achar que de fato lá tem cura, tem isso e tem aquilo, ela começa a acreditar em toda a doutrina daquela igreja, não importa se realmente está escrito na Bíblia, não importa se realmente o contexto está dizendo isso, puxa um versículo de lá, um daqui, não importa se está falando da mesma coisa, não importa se Deus mandou ou não mandou, não importa se eram os lenços de Paulo que curavam e não tem mandamento para fazer esse tipo de campanha, não importa isso, nós podemos fazer. Sabe por quê? Porque lá Deus age, lá tem o poder de Deus, é lá que acontecem as coisas. A doutrina não importa, o que importa é que tem os sinais.
Vejam como as pessoas são facilmente enganadas. O texto continua no mesmo versículo dizendo assim: e os gregos procuram sabedoria. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que os gregos, não que eles não acreditavam no sobrenatural. Eles tinham muitos deuses, eles tinham inúmeros deuses. O que acontece é que a filosofia estava crescendo naquela época, então muitos já não acreditavam mais no mundo espiritual. Veja como encaixa certinho nos dias de hoje, né, os dois pontos. Paulo então está se referindo àqueles estudiosos que só enfatizam o conhecimento, a razão e não acreditam de maneira nenhuma no mundo espiritual. Ao contrário dos judeus, veja eles, pelo menos eles eram mais inteligentes. Os judeus pediam sinais. Sinais é fácil, uma pessoa que vai ficar correndo atrás de milagre é facilmente enganada e acaba dando casa, dando tudo que for, dá até a alma para poder ter o que quer, porque o propósito não é Jesus, o propósito é eu ter o que eu quero. Eles, diferente dos judeus, eles iam então atrás de conhecimento. Tá, você está pregando esse evangelho, quais são as provas que você pode me dar? Qual é a prova científica que você pode me dar que é verdade? Não, mas nós não acreditamos no mundo espiritual, nós somos estudiosos. Então, para alguém que não acredita no mundo espiritual, não há prova científica, arqueológica que vai convencer. Se a cruz de Cristo não convencer, nada vai convencer, nada nesse mundo pode convencer uma pessoa. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo, provavelmente a teologia diz que no capítulo 18, então ele passa pela cidade de Corinto, mas no 17 ele passa por Atenas. Em Atenas ele começa a andar pela cidade, ele vê que aquela cidade tinha muitos edifícios bonitos, né? Era uma cidade muito rica, uma cidade muito grande, né? Era um centro da cultura grega, um centro da filosofia, da educação, e eles eram muito religiosos, o apóstolo Paulo fala. Ele anda por aquela cidade, a arqueologia fala que aquela cidade tinha mais de 11.000 deuses, existia muitos deuses naquela cidade. E o apóstolo Paulo vê uma estátua, então, escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo pega ali, faz uma leitura da cidade e começa a proclamar as boas novas do reino de Deus ali. Cita um poema de 600 anos antes de Cristo, um de 350 e um pedaço do hino a Zeus, para começar a falar, sabe isso que os poetas de vocês dizem? O apóstolo Paulo, um cara muito inteligente, estudado, 600 anos de Cristo, ele citando um poema ali de um poeta pagão. Não de um judeu, de um poeta pagão. Quer dizer que o apóstolo Paulo lia a cultura que estava ao seu redor. Ele passa pela cidade e começa a observar o que está acontecendo ali. E quando ele vê que não tem sinagoga naquela cidade, o apóstolo Paulo vinha falando assim. Ele ia na sinagoga e falava, assim está escrito, assim o profeta disse. E quando ele chega em Atenas, não tem judeu, não tem sinagoga. Ele já não podia chegar e dizer assim, assim está escrito. Mas está escrito aonde? Qual desses deuses você está falando? Assim disse o profeta, qual? Qual profeta desses 11.000 deuses que você está vendo aí? Que nós acreditamos. Então o apóstolo Paulo usou algo do meio da cultura deles para começar a falar que o que eles falavam dos deuses deles, na verdade, era o Deus desconhecido que criou todas as coisas, que fez os céus e a terra, e ele começa a proclamar o evangelho ali. Olha que interessante, no versículo 18 de Atos 17, diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Quando o apóstolo Paulo então começa a pregar ali, eles começam a não entender o que esse cara está falando, o que ele está falando, esse tagarela, o que ele está falando aí. Levam o apóstolo Paulo para o Areópago e escutam ele então, e ali eles começam a questionar o apóstolo Paulo. Os epicureus aqui, os filósofos epicureus, eram os ateus materialistas. Eles não acreditavam no mundo espiritual, eles acreditavam simplesmente na matéria, só na matéria. Hoje você encontra eles aí fora também, aqueles que acreditam na teoria da evolução, que tudo veio por acaso, uma explosão de energia que criou todas as coisas. Tem até certo fundamento científico nessa teoria, mas o que acontece é que eles não acreditam no que transcende isso, no mundo espiritual eles não acreditam, e já existiam essas pessoas desde aquela época. Os estoicos, pelo contrário, eles eram panteístas, eles acreditavam que Deus era uma energia que permeava tudo e dava ordem e estrutura ao universo. Também se encontra eles nos dias de hoje, até dentro da igreja. Ah, Deus é tudo, a árvore é Deus, a vaca é Deus, o rato é Deus, tudo é Deus. A terra é Deus, o universo é Deus, tudo é Deus. Não foi Deus que criou, tudo é Deus.
E começa então a divinizar as coisas que estão ao seu redor. Eles eram bastante emocionais, esses filósofos estoicos. O que acontece então é que mais adiante, no versículo 32 de Atos 17, diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombavam e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Versículo 33 ou 34 diz assim: com isso, Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Veja que o apóstolo Paulo, se você ler o capítulo 17, é muito conhecimento, cara. É muita coisa que o apóstolo Paulo emprega para tentar então convencer eles do evangelho. Para começar, o apóstolo Paulo não está pregando o evangelho, na verdade. Ele está fazendo uma introdução para começar a pregar o evangelho. Ele pega poema de 600 anos de Cristo, 350, um hino a Zeus, ele começa a explicar e falar: eu estou observando vocês. E quando ele vai começar a pregar o evangelho, falar da ressurreição, opa, calma aí, isso daí é bobagem. Ressurreição, um homem que morreu e ressuscitou, isso daí não existe. Uns zombavam e outros diziam: ei, calma aí, outra hora a gente escuta isso daí. Mas alguns poucos creram e prosseguiram junto com o apóstolo Paulo. Então no capítulo 18 ele vai para a cidade de Corinto, e quando ele escreve essa carta, provavelmente ele tem isso em mente. Eu passo pelas cidades onde tem os judeus, eles querem sinais miraculosos. Desde a época de Jesus eles já queriam isso. Eu passo pelas cidades gregas onde tem grande filosofia, eles querem o conhecimento. Eles não acreditam no que transcende o mundo material, eles são materialistas, eles querem os prazeres desta vida, eles não acreditam que há outra vida depois dessa. E o apóstolo Paulo então está falando exatamente dessas pessoas, desses filósofos daquela época que você encontra até dentro da igreja nos dias de hoje, que vêm para a igreja só por conta das sensações, que a grande verdade é que se você questionar no que está fundamentada a sua fé, eles não sabem. Sabe? E aí, Cristo? Não sabe nem o que significa. E aí, como deve ser a igreja? E a ordem de culto, como deve ser? Não, eu acredito em Cristo, eu acredito em Jesus. Tá, então me explica aí quem que ele é. Você não sabe. Então você acredita em alguém que você nem sabe, que tem a Bíblia falando sobre ele, mas você não conhece. Ah não, foi um sinal, um milagre, uma sensação, um arrepio. Tá, mas você não conhece. A Bíblia diz assim em Hebreus 11: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A certeza das que se esperam. Não é qualquer fundamento, é o firme fundamento. Sabe por quê? Porque se não acontecer milagre, não tem mais fé. Mas alguém que está fundamentado na palavra de Deus, que teve uma experiência espiritual com a palavra de Deus e não simplesmente um milagre, porque muitos tiveram milagres nas suas vidas e foram embora, hoje nem fazem mais parte da igreja, porque milagre não converte ninguém, e nem o conhecimento não converte ninguém, nem a sabedoria deste mundo converte uma pessoa. É ótimo os milagres, é ótimo buscar conhecimento, eu sou um grande estudioso, acredito na cura, acredito nos milagres de Deus, mas no culto ao Senhor, a prioridade, a missão da igreja é querigmática. Essa palavra significa proclamação do Evangelho. A ordem de Jesus é esta: ide por todo o mundo fazendo curas, milagres, prodígios. É isso que ele mandou? Ide por todo o mundo pregando o Evangelho. Mateus 28:19: ide fazei discípulos. Sabe que todo mundo enfatiza, as pregações estão ali. O ide de Deus, ir qualquer um pode ir. O texto no grego, a ênfase, a palavra-chave do texto é fazei, porque se você vai e não faz discípulo, você não pregou o evangelho, você não evangelizou. Vamos evangelizar, nossa que bonito, vamos entregar panfleto. E aí, quantos discípulos você fez? Então você foi, mas se você não fez discípulo, você não cumpriu o mandamento. Fazer discípulo implica ensinar a pessoa, explicar para a pessoa, caminhar com a pessoa, leva tempo e leva trabalho, explicando, para você conhecer quem é a pessoa. Não é simplesmente, o panfleto pode servir até de isca, mas isso não é evangelismo não. Ide não é o ponto, é fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continue ensinando. O problema aqui não é o ensino, o problema é enfatizar demais o ensino ou demais os milagres. Não conhece nada da palavra, mas quer saber da ciência, quer saber da arqueologia. Bíblia não sabe nada, ou quer os milagres, quer as sensações. O culto é feito para mim, porque se eu vou e eu não me sinto bem, então eu não vou mais. Então eu troco de igreja. E daí nós encontramos o que o apóstolo Paulo fala, que adotarão mestres para si mesmo conforme os seus desejos. Que interessante, né?
Se aqui não é bom para mim, eu vou lá que é bom para mim. Sabe por quê? Porque o interessante não é a palavra de Deus, não é a cruz. O que é interessante é se eu me sentir bem. Se eu estiver confortável, porque o culto, sim, o culto é feito para mim, não é feito para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o culto não saciar o meu conhecimento, a minha sede de conhecimento eu não quero. Se o pastor gaguejou, não falou eloquentemente, então já não é um pastor. Oh, meu Deus do céu, se não teve uma revelação, porque na hora de culto não tem nada dessa patifaria que você vê hoje aí fora. Se não tem um mover ali, como eles chamam de mover aí fora, se não tem isso, então não é de Deus. Mas vá lá, veja a ordem de culto para ver o que o apóstolo Paulo fala. Se você consegue comparar aí fora como está escrito na palavra de Deus, porque se você comparar com a palavra de Deus e não bater, meu irmão, não importa se faz chover dinheiro, se faz chover milagre. Esse cara ali, aquele mágico, era um feiticeiro que era chamado, esse cara é o poder de Deus. Não há conhecimento científico que vai comprovar a existência de Deus para alguém que não acredita no mundo espiritual. O apóstolo Paulo não ia conseguir convencer essas pessoas, essa é uma ação do Espírito Santo, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, se não for através da pregação do Evangelho, não há conversão. Não há conversão. Duras são essas palavras. Eu posso repetir sem medo nenhum, eu não tenho medo de ofender as pessoas, eu tenho medo de ofender a Deus. Eu posso repetir para vocês agora, ou até Deus pode dizer para mim isso, porque essa palavra veio para mim primeiro, né? Ele pode dizer assim, e aí, vocês não querem ir embora também? Duras são essas palavras. Mas vocês querem ir embora? Pode ir. Olha só que o apóstolo Paulo continua falando no versículo 21, um pouquinho antes aí no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da ação miraculosa, revelações, profecias, curas e milagres. É isso que o texto está falando aqui? Olha só. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Como é que Deus salva as pessoas? Por meio da loucura da pregação. Não duras são essas palavras. Não, conhecimento, grego? Para que eu vou aprender grego? Tu só tem um livro na tua casa de 2000 anos atrás. Por que você acha que Deus te deixou um livro? Por que não precisava ter livro se fosse só por revelação, como dizem? Não precisava ter livro, Deus vem, fala com cada um do jeito que quer e cada um segue do jeito que quer. Cada um tem a sua interpretação, faz como quer. Por que tem um livro, o livro mais vendido no mundo, escrito em hebraico, aramaico, o Novo Testamento inteiro no grego, traduzido depois, já nos primeiros séculos, por Jerônimo para o latim? Por quê? O povo que carrega um livro é um dos povos mais ignorantes que a gente pode ver muitas vezes aí fora. Um povo que não sabe o fundamento da sua fé, um povo que é guiado por emoções, milagres e por sentimentos e gostam de pregações egocêntricas do tipo, você é o centro do coração de Jesus. Bíblia não tem, mas anima o povo. Não existe isso. Não existe, simplesmente. Não existe, não tem na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz assim... Capítulo 2, versículo 1 ao 3 de 1 Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando tive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Vocês estão entendendo isso aqui? O cara que estava lá em Atenas, que mostrou para eles que era super inteligente, que 600 anos antes dele existir, ele conhecia a literatura de 600 anos antes. E agora ele diz aqui, mas a respeito do Evangelho, eu deixo toda a sabedoria, todo o conhecimento de lado, e sabe o que eu procuro expor para vocês? Cristo. E Cristo Jesus crucificado. Porque se não for através da cruz, ninguém vai se converter. Se você crê em Cristo por causa do céu, por causa dos milagres, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, se não é por causa da cruz, se você não tomou a cruz e seguiu Jesus, então você não crê em Jesus. Você crê num Jesus que você inventou. Você crê num Jesus que falaram aí fora. Você não crê no Jesus da Bíblia. Você não crê no Jesus da Bíblia que diz assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não crê nesse Jesus. Você crê num Jesus triunfalista que fala aí fora. Existem muitas igrejas boas em Francisco Beltrão que pregam a verdade.
mas as que se sobressaem geralmente são aquelas que nem igreja podem ser chamadas. Porque ou elas têm ênfase só no conhecimento humano, ou a ênfase delas é nos milagres, na campanha, nisso e naquilo que não encontra na Bíblia. Você não vê campanha na Bíblia. Duras são essas palavras, né? Eu amo as palavras duras de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque são aquelas que curam o nosso coração maldoso, o ego. Sabe por quê? Ah não, Jesus ele se importa tanto com você, que o símbolo do cristianismo é uma cruz, o símbolo de morte. Jesus ele está tão preocupado com o teu ego, com o teu bem-estar nessa terra, que ele disse que você vai ser perseguido se você for discípulo dele. A vida eterna é lá é bênção, não tem choro, nem dor, nem lamento. Aqui nessa terra é o contrário. A caminhada de cruz, quando Jesus fala assim, tome a sua cruz e me siga, é essa. É sofrimento nessa terra para depois a glorificação. No final, agora não. Não é que você não vai poder ter felicidade nessa vida, não é que o milagre não vai acontecer. Mas a ênfase, a base da nossa fé é a cruz de Cristo. Não é a arqueologia, não é a ciência, não são os achados científicos que ajudam pra caramba você a entender a palavra de Deus. Não é o milagre, não é a ressurreição, não é nada disso. Antes da minha conversão, eu morava na favela em Florianópolis. Eu era traficante na favela. Eu ia numa outra favela, eu morava na Nova Descoberta, eu ia no Caieira, do outro lado do morro onde eu morava, na Umbanda lá. Vai lá, tem gente rodando, falando numa língua inteligível, dando revelação e fazendo milagre. Pode ir, vai lá e veja, é igual, é do mesmo jeito. Então como é que eu posso ir na igreja e saber se é verdade o que está sendo dito ali? Por conta da pregação do Evangelho, não por conta dos sinais. O texto continua, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, a gente viu o versículo 22. Versículo 23, a primeira parte diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. A pregação do verdadeiro cristão é a cruz. Um Deus que se fez carne e morreu por nós na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas estavam com esses mesmos problemas que a igreja de Corinto. Alguns judaizantes estavam entrando ali, dizendo que eles tinham que seguir a lei, que eles tinham que seguir as práticas do Velho Testamento. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui, no capítulo 3, versículo 1. Leia o livro de Gálatas em casa, o apóstolo Paulo desce a lenha desde o começo ao fim nesse livro. É pancada do começo ao fim. Olha só no capítulo 3, versículo 1 que ele diz: ó Gálatas insensatos. A palavra insensato aqui significa louco. As traduções deram uma amenizadinha para ajudar no nosso ego, né? Para a gente não se escandalizar com a palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês ficaram loucos? Por acaso quando eu preguei para vocês eu não preguei o Cristo crucificado? Eu não falei sobre a cruz, eu não falei sobre um Deus que se fez carne e morreu por amor a mim e por amor a você, não por causa do seu ego, não por causa do seu bem-estar, mas para te dar salvação. Eu tenho falado aqui, vocês se lembram do paralítico, Jesus falou para ele assim: teu pecado está perdoado. Porque o que ele precisava não era da cura, ele precisava do perdão dos pecados. Só porque Jesus foi questionado, Jesus curou o cara. Ah, então por que vocês estão falando isso? Então levanta e anda e vai embora. Jesus nem ia curar o cara. Nem precisava curar, na verdade, né? Ele cura só para mostrar quem ele era. O que o paralítico precisava era o perdão dos pecados. Não era nada do que os amigos, quando trouxeram ele pelo teto daquela casa, esperavam de Jesus. A crucificação. Você já ouviu? Eu tenho questionado algumas pessoas, e quem me conhece sabe que eu questiono para ver o que a pessoa acredita mesmo, se acredita na Bíblia, ou se acredita nos achismos. Às vezes lê a Bíblia e eu acho que diz isso. Muitas vezes eu questiono as pessoas: você sabe o que é propiciação? Porque provavelmente se na igreja que tu foi, nos cultos que tu foi, se você frequenta, se você já passou realmente tempo dentro da igreja, você nunca ouviu a palavra propiciação, provavelmente você nem sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque o apóstolo Paulo gastou 16 capítulos do livro de Romanos escrevendo o que significa o Evangelho, para a pessoa vir e falar bem assim: não, o Evangelho é simples, o Evangelho é fácil, o Evangelho é colorido, o Evangelho é de Jesus te ama. 16 capítulos ele demorou para explicar o que era o Evangelho. Nós fazemos o curso aqui no Ministério da Carta de Paulo aos Romanos. A primeira aula de 2 horas, nós ficamos 2 horas falando dos 2 primeiros versículos, para conseguir entender no grego o que significa, o que o apóstolo Paulo estava falando ali. Para a pessoa vir falar: não, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples mesmo, mas é complexo e profundo.
Senão eu questiono qualquer um de vocês que estão aqui no final e pergunto, então me diga o que é o Evangelho. É as boas novas. É as boas novas. Só repetem o que ouviram lá fora. São verdadeiros papagaios do ombro do pastor. O que o pastor fala, eles repetem, eles não vão estudar, eles não procuram na palavra de Deus. Porque senão você é rebelde se você estudar. Se você questionar, você é rebelde. Você é rebelde. Lá em Atos, né, quando Paulo passa pregando o Evangelho, ele fala assim, os bereanos, em Atos 17 também, leia em casa. Os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos. Porque tudo que os apóstolos falavam, eles iam ver se estava escrito mesmo, se estava no contexto, se não era mentira. O apóstolo Lucas chama eles de nobres. Esses homens são nobres. Hoje, se você fazer isso, ó, calma aí, é verdade? Estou aqui vendo na Bíblia, é verdade o que você está falando aí? Ô, não entendi direito, chama o pastor no final e questiona. Não, você é rebelde, é assim porque é assim. Você é incrédulo se você questionar, você é rebelde. Pelo menos esses eles questionavam, né? Os gregos. Mas por que não adiantava questionar? Porque eles não acreditavam no Cristo crucificado, não acreditavam em ressurreição e vida eterna. Propiciação, Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Desculpa. Propiciação. Se você lê esse texto, você não sabe o que é propiciação, você não entendeu o texto. Simples assim. Simples assim. Propiciação. Lá do Velho Testamento, a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Quando o cordeiro era degolado ali, o sangue cobria a Arca da Aliança com os 10 mandamentos dele. Esse era o sacrifício aceitável a Deus, que simbolizava o sacrifício de Cristo. A Bíblia está dizendo aqui que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado sobre a lei de Deus, e a justiça dele agora passa a ser a nossa justiça. A maioria das pessoas não sabe nem o que Cristo foi fazer na cruz. Mas eu creio em Jesus. Mas não sei no que a minha fé está fundamentada. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim, você já ouviu falar de imputação? Alguém já ouviu falar de imputação? Por favor, levanta a mão, não tenha vergonha se você não ouviu falar. Fique tranquilo. Meu Deus do céu, eu ia te dar um sopro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Eu vou ler mais alguns versículos e depois vou explicar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 22 diz assim: Deus tornou pecado para nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sabe o que esses versículos têm em comum? Eles estão falando da mesma coisa, da cruz. Sabe por quê? Porque se você pedir o que Cristo foi fazer na cruz para as pessoas não sabem dizer. Ele foi morrer perdão dos nossos pecados. Sim, e ressuscitou por quê? Quando Cristo morreu, Ele morreu para levar os nossos pecados sobre Ele. O nosso pecado foi imputado sobre a vida dele. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Mas isso não nos dá salvação. Perdão de pecado não salva ninguém. Quando Cristo ressuscita, Deus está falando assim: eu aceito o sacrifício do meu filho. E agora a justiça dele, ele sendo santo e justo, passa a ser a justiça de vocês. Ou seja, quando ele morre, o meu pecado é imputado sobre ele. Quando ele ressuscita, a justiça dele é imputada sobre mim. E Deus diz assim: agora vocês estão perante mim justificados. Vocês foram tornados justos. Não, mas você crê em Cristo. Você crê em Cristo. Não, você é cristão. Você sabe. Porque sim, porque você sentiu arrepio, porque você gosta do mover, porque você gosta da emoção. Você não sabe nem o que Cristo foi fazer na cruz do Calvário, gente. Como é que você pode dizer que a tua fé é verdadeira? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra e você não conhece essas coisas da palavra de Deus. Cada pregação é uma oportunidade de você aprender a Bíblia, de você buscar conhecimento, de você se aproximar de Deus. Quer que a fé aumente? Uma vez eu vi um testemunho. Meu Deus do céu, cara. Eu fico indignado com esse tipo de gente. Fico indignado, porque a pessoa pede para um sinal miraculoso acontecer para aumentar a fé. Vamos orar no monte. Se eu ver brilhar, então beleza.
Eu escuto o testemunho do cara dizendo assim, que pediu para Deus, para que um vagalume passasse no meio dele e do outro cara que estava orando, para aumentar a fé, gente. A fé vem por vagalume agora, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu jogo a Bíblia fora. Joga a Bíblia fora, então, se for assim. Não, porque se acontecer alguma coisa sobrenatural diferente, eu nem me importo se é de Deus ou se é do diabo. O que me importa é que eu quero sentir, eu quero a sensação, eu quero ver. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, lê em casa. Eu leio o texto inteiro. Leia o capítulo inteiro que você vai ver. Não tem outro jeito. Quer aumentar a fé? Estude a palavra. Vá numa igreja que pregue a palavra de Deus. Que não pregue a emoção, que não pregue o que o povo quer ouvir. Quer aumentar a tua fé? Quer ter uma fé verdadeira? Entenda a palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. De outro jeito não tem fé nenhuma. Não existe fé de outra maneira. Não existe fé de outra maneira. E nós não somos também como o mundo lá fora. Nós não somos guiados conforme o mundo faz lá fora. Nós não somos guiados pela ciência do mundo lá fora. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. O texto continua dizendo assim: o qual de fato é escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Porque o Messias ia vir, ia ser um grande rei, ia restituir o trono de Davi, ia ser o cara mais poderoso do mundo, que nós esperamos que vai ser o anticristo mais adiante aí, que vai juntar as religiões, que é o que já está acontecendo. Não, o nosso irmão, que nem o Paulo Júnior fala, o nosso irmão católico, o nosso irmão espírita, daqui a pouco até o nosso irmão demônio, porque todo mundo virou irmão agora. Todo mundo virou irmão agora. Não, você não pode ofender a pessoa. Não, você não pode ser evasivo. A Bíblia diz que é para ser, mas você não pode. Não, os tempos mudaram hoje. A gente não tem que seguir certinho, tá? Você é extremista. Você é extremista. Extremo vai ser o fogo. Extremo vai ser o fogo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso os judeus não conseguiam acreditar. Deus se fez carne, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, morreu do lado de dois ladrões. Não, isso não é verdade. Isso é escândalo. Isso não pode ser real. Nós não podemos acreditar nisso. Nós queremos mais sinais. Queremos mais sinais. O texto continua dizendo assim: e loucura para os gregos ou para os gentios. Gentios somos nós somos os gentios. A nação de Israel, os judeus e todos os outros povos do mundo, a Bíblia chama de gentios. São povos que não tinham Deus e hoje, por conta do sacrifício de Cristo, então o Evangelho é pregado também a eles. Para eles, a cultura grega era mais ou menos assim: aqueles que acreditavam nos deuses pagãos, eles acreditavam que eles eram deuses egocêntricos, eles eram deuses que vinham e se deitavam com as mulheres humanas, e daí nasciam a mitologia dos semideuses. Eles eram deuses perfeitos, eles não eram deuses suscetíveis à dor, ao castigo. E daí vem Paulo pregando e dizendo assim: cara, o Deus verdadeiro é aquele que morreu lá em Jerusalém aí, há 30 anos atrás, morreu lá na cruz, lá do lado de... Você está ficando louco. Isso daí não é Deus. Como que Deus vai sofrer? Deus sofrer? Não. E outros já diziam: que Deus o quê? Não existe nem Deus. Você está me falando de ressurreição, vida eterna. Você tem que aproveitar essa vida, os prazeres dessa vida, porque senão você vai morrer e não vai ter aproveitado, e depois não tem nada. Por isso era loucura para os gentios, para os gregos. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 22 diz assim, olha que interessante: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não, eu que tenho sabedoria, eu que conheço, eu que sei. Não, eu tenho experiência de vida. Dizendo-se sábios, começam a negar a Deus, começam a ficar com as coisas desse mundo, com a riqueza desse mundo, com o sentimento desse mundo, com as emoções desse mundo, e acabam negando o poder de Deus, acabam negando a verdade do Evangelho, acabam negando o próprio Cristo. E dizem que são sábios. Não, eu que creio, eu que sou inteligente.
ou falando da ciência, né? Não, Deus não existe. Eu me lembro de um cristão, um cientista cristão que estava pregando, na verdade ele foi dar uma palestra numa das maiores faculdades da Alemanha, são todos ateus, todos os professores são ateus, e chamaram esse cara. Aí o que acontece? O tema da palestra foi por água abaixo. Sabendo que ele era cristão, começaram a questionar ele sobre Deus. Que prova que tu tem que Deus existe? Daí ele falou exatamente essas palavras, ele disse bem assim: de todo o conhecimento do mundo, de todos os livros do mundo, de tudo que há para aprender no mundo, você acha que numa vida inteira você vai conseguir ler 1% dos livros? Vocês que estão aqui, né, falando para aquela faculdade, vocês acham que vocês que são os maiores estudiosos do mundo, os grandes cientistas do futuro, vocês acham que vocês vão ter o conhecimento de 1%? Todos eles ateus, não acreditam em Deus. Vocês vão ter o conhecimento de 1% do que tem no mundo? Unanimemente todos eles falaram não. Daí ele fala bem assim: então pode ser que Deus esteja nos outros 99% de conhecimento que vocês nunca vão adquirir, porque vocês buscam tanto conhecimento, mas vocês não vão conseguir 1% do conhecimento dessa terra, e quem sabe nos outros 99% é onde que vocês iam encontrar Deus. Porque se a pregação do Evangelho não é suficiente, nada é suficiente, nada vai fazer com que uma pessoa se converta. Versículo 24, e nos encaminhamos para o fim, quase. Diz assim, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 1, primeira parte, o versículo inteiro na verdade. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só que interessante, no versículo 18 desse mesmo capítulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estão sendo salvos, é poder de Deus. Por isso que a pessoa que está sendo salva, ela escuta a palavra de Deus, ela ama, ela não quer mais conversa fiada. Eu quero palavra, eu quero o alimento sólido, eu quero carne. Eu não quero mais um alimento estragado, um alimento básico, eu não quero mais o leite, eu quero a palavra de Deus. É loucura para o mundo que está lá fora, é loucura para muitos que escutam, mas eu quero a palavra de Deus. Para nós que estamos sendo salvos, nós queremos a palavra de Deus, nós não queremos as emoções, nós não queremos a iluminação, não importa mais isso. Tudo isso pode ter, é legal, mas não é isso que é importante, é a pregação do Evangelho. Você acha por que as pregações lá fora é de 30 a 40 minutos? Porque as palestras lá fora são de 30 a 40 minutos, então nós temos que se adaptar a esse mundo, ao conhecimento, à sabedoria desse mundo. Não é mais Cristo que é a sabedoria, não é mais a palavra de Deus que traz a fé, são os milagres, é o conhecimento. Mas nós não, nós pregamos Cristo, e esse crucificado, e esse que é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, lembra que a gente leu de antes o versículo 1, 2 e 3? Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo continua dizendo. Ele diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se fundamentasse, demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não tenha se baseado ou não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Simples assim. A minha palavra, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a fé de vocês não se fundamentasse no conhecimento humano, mas no poder de Deus. Quem que é o poder de Deus? Que ele fala aqui nesse texto que a gente leu, de Coríntios no capítulo 1. Cristo Jesus é o poder de Deus. Se você não conhece Jesus, se você não conhece o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, você não conhece o poder de Deus. Ah, mas milagre, mas isso e aquilo, beleza, mas o poder de Deus você não conhece. Ah, mas eu senti mais isso e aquilo, não, mas o poder de Deus você não conhece. Você não sabe quem é Cristo, você não conhece o poder de Deus. Você não sabe quem Deus é. Olha que o apóstolo Paulo, um cara com grande conhecimento, um grande leitor, pede para Timóteo trazer os livros. Ele pede: Timóteo, traga os meus livros. Não tinha Bíblia naquela época. Então os livros que ele estava pedindo eram livros do contexto histórico daquela época. Olha o que ele fala aos filipenses, à igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 8 ao 11. Paulo, um cara muito inteligente, sistematizou várias doutrinas do Novo Testamento e nós aprendemos elas hoje. Ele diz aos Filipenses no capítulo 3: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja
causa perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus do céu, meus irmãos. O apóstolo Paulo não está falando aqui, viu? Joga tudo que tu sabe fora. Ele está falando aqui, mas comparado com conhecer a Cristo, conhecer Jesus Cristo, saber quem Ele é, eu considero tudo como merda. Tudo como esterco, se a palavra não te ofende. Se é mais bonito para você. Sabe, comparado com o conhecimento de Cristo, eu saber tudo o que eu sei ser fariseu dos fariseus, eu ter o conhecimento completo da lei como o apóstolo Paulo era, não é nada comparado com conhecer a Cristo, saber quem Ele é tudo merda, é tudo esterco. Eu perco tudo, eu quero sofrer como Cristo sofreu, para ter a vida dele aqui, para poder estar com Ele lá. Eu considero tudo como perda. Eu não me importo com os milagres, eu não me importo se a ciência comprovou que Deus existe ou não comprovou. A cruz de Cristo é o suficiente para mim, o Evangelho é suficiente para mim. Não é que você não pode estudar, não é que o milagre não vai acontecer, é que se Cristo não for o centro da tua vida, nada será, nada vai te dar prazer nessa vida, nada vai te transformar de maneira como Cristo transforma, nada vai te justificar perante Deus, nada vai te santificar nessa terra. Pai, os santifica-os com a verdade, a tua palavra é verdade, João 17:17. Nada, se não for Cristo, não há mais nada. Muitos andam por aí de igreja em igreja querendo sinais, querendo prodígios. Eles adotam mestres para si próprios. É milagre, então tem milagre lá, eu vou lá. Tem cura lá, eu vou lá. Tem revelação lá, eu vou lá. Eu quero dinheiro, então eu vou lá. Não é mais pela palavra. Muitos querem só os sinais, outros querem só a ciência. Eu não vou à igreja porque são um bando de burro, e a maioria são mesmo. A maioria, infelizmente, carregam um livro mais vendido do mundo e não tem conhecimento do que tem lá dentro. E daí quando você vai conversar com uma pessoa lá fora, um jovem de faculdade desmistifica toda a tua fé, dá um livro de 30 páginas e você vira ateu. Por que os nossos jovens estão virando ateu hoje? Porque a igreja não tem pregado mais o Evangelho de Cristo. Não há mais fé nos jovens hoje em dia, estão se perdendo, e tem pesquisas que dizem que o suicídio aumentou entre os jovens por causa que os jovens não são mais acolhidos pelas igrejas. E quando são acolhidos é totalmente distorcido o Evangelho. São palavras que mais massageiam o ego, e quando essa pessoa vem pela dificuldade, ela não sabe enfrentar a dificuldade, ela se mata. Como que você vai pregar o Evangelho como Paulo lá no Areópago? Porque você não vai poder chegar no Areópago de hoje em dia, que é a internet, no Areópago de hoje em dia, que é a faculdade, e você vai dizer assim, está escrito. O apóstolo Paulo em Atenas não podia dizer isso. Ele teve que pegar algo do meio da cultura deles, algo dos poetas deles, de um hino pagão a Zeus, para começar a explicar, para chegar ao Evangelho. Como é que você vai fazer isso lá fora? Por isso que você não prega o Evangelho para ninguém. Porque pregar o Evangelho não é vomitar a Bíblia, não é citar um monte de versículos. Se você for evangelizar lá fora, a comunicação do Evangelho é o que a pessoa entendeu, não o que você falou. Se você não falar a linguagem da pessoa, se você não explicar de maneira que a pessoa entenda, você não proclamou o Evangelho. É diferente da igreja, que você pode falar os termos teológicos, que você pode se aprofundar. O evangelismo lá fora você tem que se conectar com as pessoas. Mas se você não tem nenhum conhecimento básico da Bíblia, como é que você vai fazer isso? Vamos correr atrás de sinais, vamos correr atrás da ciência, a Bíblia vamos deixar de lado. Muitos fazem isso, mas nós que cremos em Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, nós sabemos que Ele veio, Ele habitou entre nós. Sabe qual a diferença do cristianismo e as outras religiões? Que todas as outras religiões tentam chegar até a sua divindade. Nós é diferente, a nossa divindade, o Cristo, o Filho do Deus vivo, veio até nós. Ele habitou entre nós, Ele sofreu, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele foi moído e morreu na cruz do Calvário. Ele viveu nessa vida como escravo, Ele não tinha nem lugar para morar. E era o homem mais sábio dessa terra, Deus encarnado. É nesse que nós cremos, é essa que é a nossa pregação. Para nós, Jesus é o poder de Deus, para nós, Jesus é a sabedoria de Deus. Para os judeus são os milagres, os sinais, para muita gente são os sinais. Para nós, Jesus é o verdadeiro sinal. Não é a ciência, para nós é Jesus que é a sabedoria de Deus.
Eu termino em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém.